Olá, sejam bem-vindos à segunda parte desse estudo Não Haverá o Terceiro Templo. Vamos começar trazendo um versículo para abrir o nosso estudo e já praticamente entrar na área polêmica, vamos dizer assim, tá bom? Veja bem, está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Diz o seguinte: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ok. Esse versículo aqui é importante eu trazer ele em destaque antes de partir para Daniel capítulo 9. Porque já aqui de cara, através desse versículo aqui, mal interpretado, mal entendido, mal compreendido, vamos dizer assim, aqui é dito que as pessoas entendem de que necessita ter o terceiro templo, porque aqui diz o seguinte, mas aqui, ó, Job, lê aqui, ó, que está escrito aqui, ó, ele se assentará no templo de Deus. Interessante, né? Mas eu te pergunto, aqui está escrito assim, se assentará no templo em Israel? A pergunta é importante. Ele se assentará no terceiro templo? E continua as perguntas, né? A pergunta, quem disse que o templo de Israel, o terceiro templo, é o templo de Deus? Quem disse? Essa é a pergunta mais importante. Quem disse que o templo que Israel está tentando erigir, o terceiro templo, é o templo de Deus? Quem disse? Não, mas tem que ser no templo. Veja bem. Vamos lá. Voltando ao contexto das abominações, ou do capítulo 24, versículo 15 de Mateus, diz que quando a abominação desoladora estiver no lugar santo, quem não entenda, então após a queda do segundo templo, por causa da abominação praticada por Israel, que abominação foi essa? Estou falando da continuidade do velho sistema da antiga aliança de sacrificar animais. Então, veja bem, a partir dali acabou. Acabou. Vocês perceberam já ou não? Acredito que sim. Que já vão fazer mais ou menos aí quase, estamos falando do ano 70, já depois de Cristo. Nós temos aí aproximadamente quase 2000 anos aí que Israel não consegue reconstruir esse terceiro templo e não consegue refazer essa abominação. Porque, veja bem, como nós podemos chamar templo de Deus se Deus já não o considera como o templo dele? Isso é importante ter como reflexão. Por que nós chamaríamos templo de Deus se Deus já não o considera como o templo dele? Por quê? Porque se reconstruir o terceiro templo, voltará a praticar a abominação. Não é isso que foi profetizado em Mateus 24, 15? Então, quando Cristo morreu, ali foi instaurada a abominação. E depois veio a desolação no ano 70. Certo? Então, hoje não tem porquê nós considerarmos que o anticristo precisa estar no templo em Israel. Aquele pode estar em outro templo, em outro lugar. Já fica aí a dica importante para esse estudo. Agora sim, nós vamos para Daniel capítulo 9, porque os enganos continuam. Vamos lá para capítulo 9 de Daniel, e vocês vão entender o que eu quero dizer. Versículo 25 e 26, somente 2 versículos, tá? Porque se eu ler o 24 ao 27, nós estamos entrando exatamente nas 70 semanas de Daniel. E a ênfase aqui é falar sobre o terceiro templo, tá bom? Vamos ao 25 e 26, vamos lá. Sabe e entende, 25.
desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém. Aqui já está falando da reconstrução de Jerusalém, certo? Isso já aconteceu dentro das 70 semanas. Até ao Messias, é interessante como bate certinho. Até o Messias, o príncipe, até Jesus. Haverá 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, desde a reconstrução até a chegada de Cristo, bate 69 semanas. E Cristo está desenvolvendo o seu ministério dentro da 70ª semana. Aqui diz que as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E foi. Aqui entra a questão do Antíoco Epifânio, mostrando verdadeiramente entre a história e a profecia de que realmente foi tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias. Aqui está falando sobre Cristo. Tá? Depois das 62 semanas. Aqui não acrescentou aquela informação no versículo anterior. 7 semanas mais 69 semanas, mais 62 semanas. Já estamos falando de 69 semanas. Mas aqui diz que depois dessas 62 semanas, contando mais 7, como eu falei, depois o Messias será cortado. Já estamos falando da 70ª semana. Mas não para si mesmo. Vamos dar uma pausa aqui. O versículo 26 é o versículo, um dos mais importantes para a gente quebrar essa questão do terceiro templo. Todos os 4 versículos são importantes, mas o versículo 26, ele tem algo em especial. O que eu quero destacar aqui é que o versículo 26 tem 3 contextos. Ele fala sobre as 70 semanas, a última semana especificamente falando, fala da destruição do templo, que já saiu das 70 semanas, e fala sobre o tempo do fim. Olha que interessante. Recapitulando, fala sobre as 70 semanas, a última especificamente falando, fala da destruição do templo e de Jerusalém, ano 70, e fala do fim dos tempos. E dentro desse contexto, nós não temos aqui a menção, mais uma vez, do terceiro templo. Então vamos para o segundo contexto, o segundo aprendizado. O primeiro a gente já pegou aqui, né? Então disse que seria cortado o Messias. A primeira ideia, a primeira interpretação do único versículo em 3 fases já foi dita. Será cortado o Messias. Então Cristo morreu. Fato. Mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Será com uma inundação. Esse bloco aqui, dentro do mesmo versículo, já está fora das 70 semanas. Esse bloco aqui está falando da destruição do templo. Pós o quê? Pós a abominação. Aqui já está falando da desolação. A desolação da abominação praticada. Ok? Estabelecida. Pós-morte de Cristo. E agora a gente vai para o fim dos tempos, que é o que vem aqui em anexo. A seguir. E até ao fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Opa! Interessante, né? Então aqui está determinada as assolações. E é aqui que muitas das vezes eu venho aqui no canal dizer o seguinte: até o fim haverá guerras e desolações, baseado nesse contexto aqui. Por isso que eu sempre digo, para mim, o que Israel está acontecendo lá com as guerras e tudo mais, não me causa espanto, porque tudo isso já foi profetizado. E agora, para término do estudo e reflexão, notem que tudo isso que Israel está passando hoje, todas essas guerras,
Israel está com 7 frentes de guerras, está contemplando exatamente o versículo 26 de Daniel, capítulo 9. Até o fim haverá guerras e desolações. E justamente agora é que Israel, depois do ano 1940 e pouco aí que ele se tornou um estado independente, um país independente, né, decretado aí como nação, durou aí uma geração de 70 anos. É onde você vê que Israel queria reconstruir o terceiro templo. E é dito que esse terceiro templo se reconstruiria dentro de 6 meses. Mas eu vi um podcast com uma personagem, numa entrevista de uma personagem muito conhecida aqui nas redes sociais, no YouTube, a tal de Israel com Aline, e ela mencionou que o governo de Israel não está patrocinando nada referente a esse terceiro templo. E não é intenção do governo de Israel reconstruir esse terceiro templo. Isso parte de um interesse de terceiros. Até isso corrobora o que eu estou dizendo para vocês. Tá? Nem o governo de Israel tem intenção de reconstruir o terceiro templo. Isso parte do interesse de terceiros. Tá bom? Agora vocês entendem melhor porque, para mim, não haverá esse terceiro templo. Entende por que Israel passa por essa crise? Porque isso trouxe ciúmes a partir do momento que eles já têm todos os vestimentos dos sacerdotes, as ovelhas, as novilhas, né? Os bezerros, tem que ser vermelho, e essas coisas mais, aquilo, isso, aquilo, já tem lá o candelabro em ouro, já tem a planta do terceiro templo, já tem tudo, só falta o que? Reconstruir aquilo que não está profetizado. Agora vou trazer uma consideração final. Se esse terceiro templo conseguir ser reconstruído, aí eu tenho que refazer a questão da minha interpretação num único ponto de vista. Estamos falando de uma duplicidade de uma profecia que acontece de forma dupla. Assim como serviu para Cristo, então vai servir para o anticristo. Mas como eu fico apenas na interpretação de Cristo, então para mim dou como satisfeito aqui o estudo que eu segui e trouxe aqui para vocês hoje, tá bom? Como sempre eu digo, se você gostou, achou relevante, trouxe conhecimento espiritual, trouxe relevância espiritual para a sua vida, deixe o seu like, eu te peço, porque isso faz com que o YouTube entenda que o assunto é relevante, tá bom? Muito obrigado, até o próximo sábado, até a próxima profecia, se Deus quiser. Tchau, tchau.